Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que alegria ter você aqui mais uma vez para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E antes da gente começar o nosso devocional, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por mais uma oportunidade de vida, papai. De mais uma oportunidade de vida de poder estar aqui reunidos, compartilhando da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha falar em nossos corações, para que nós possamos guardar e nos alimentar da Palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. Obrigada por mais uma oportunidade de vida, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que alegria poder compartilhar esse devocional com você mais uma vez. E o tema do nosso devocional de hoje é Seja um abençoador. Vamos compartilhar a palavra no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 3. Vamos ler juntos? Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sabe, meus amados, aquele momento que tudo está indo bem na sua vida, tudo perfeito, prosperando, tudo maravilhoso, e de repente o mundo vira de ponta cabeça, começa a acontecer coisas, situações, de repente você se vê de ponta cabeça. Olha, basicamente foi isso que aconteceu com Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul, que era rei de Israel. Então Mefibosete nada mais era do que filho do príncipe, que era filho de Saul, que era o rei. Mefibosete vivia uma vida de luxo, uma vida tranquila, com as melhores roupas, a melhor comida, proteção. Mefibosete tinha de tudo. De repente, aconteceu que dias de muita luta vieram. Como a gente sabe, o povo de Israel, naquela época do rei Saul, vivia em guerra. E neste momento especificamente era uma guerra contra os filisteus. Os filisteus atacaram Israel e o rei Saul, Jonatas e os outros filhos de Saul foram mortos nessa guerra. E costumava-se a matar todo descendente do rei, para que ninguém depois viesse reivindicar o trono e tudo mais. Nessa fuga de Israel com os servos de Saul, com as esposas de Saul, Mefibosete era uma criança, tinha 5 anos de idade. Ele foi levado por um servo na ânsia de salvar a criança, fugindo da guerra. Ele caiu, o Mefibosete cai e quebra os 2 pezinhos. Então, quer dizer, além de desesperado por ter que fugir, o coitado do menino ainda se torna aleijado. E com isso, Mefibosete teve que viver escondido, porque mesmo aleijado ele podia ser um problema. Eles queriam reivindicar o trono, porque a intenção de todos os outros povos era dominar Israel. Então, o menino é levado para longe de tudo, longe do avô, longe da família, E o menino começa a viver nas margens da sociedade, viver como uma criança escondida. Ninguém podia saber que ele era descendente de Saul para não matar. O rei Davi assume o trono e ainda assim havia essa preocupação. Então, aqueles que estavam próximos de Davi sabiam que Davi era um homem bondoso, um homem que era segundo o coração de Deus, mas ainda assim tinha aquela preocupação de reivindicar o trono. Quando acontece que o rei Davi
Depois já de alguns anos no trono, né, o rei Davi, sabendo que sempre foi um homem muito abençoado por Deus, Deus sempre ouviu, atendeu as orações e os pedidos de Davi, porque o Senhor Deus conhecia o coração de Davi, sabia que ele era um homem bom. Davi decide perguntar sobre alguém da família de Saul, né, porque Davi não queria que a família vivesse dessa forma. Então Davi pergunta para o servo se ainda existia alguém, porque para esse servo, o Ziba, esse Ziba, ele era servo do Saul. Então é um servo que voltou para morar em Jerusalém. E o Davi pergunta para ele se ainda tinha alguém da família de Saul, se ele sabia que tinha alguém da família de Saul vivo, para que ele pudesse abençoar a vida desse familiar. E aí, como a história diz que Jonatas era muito amigo de Davi. Jonatas era tão amigo de Davi que eles até se consideravam como irmãos, eles viviam como irmãos, né? E aí, por coincidência, tinha Mefibosete, que era filho de Jonatas, né? E Davi manda buscar Mefibosete para cuidar do menino. Então o servo ainda diz que, além de ter Jonatas vivo, ele fala que, além de ser Mefibosete, ele fala, olha, além de tudo, é um filho de Jonatas. E o Davi fica muito feliz porque ele pode ajudar o filho de um irmão, né? Praticamente um irmão, uma pessoa muito querida na vida dele. Davi, ele abençoa o Mefibosete dessa forma. Gente, o que a gente aprende com isso? Davi não era só um homem abençoado por Deus. Davi, ele abençoava a vida das pessoas. Então, Davi não foi só uma bênção. Davi não foi só abençoado, Davi abençoava. Existe uma diferença muito grande entre ser uma bênção na vida das pessoas e em ser abençoado, né? Ser abençoado pelo favor de Deus nos permite agir na vida das pessoas, ser um canal de bênção na vida das pessoas, né? Eu vou ler aqui uma passagem para vocês, que está no livro de Gálatas, capítulo 6, né? Eu vou entrar aqui só um momento. Gálatas 6, do 1 ao 10. O que o apóstolo Paulo fala nessa carta? Ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada uma tenha cuidado para que não seja também tentado. Leve as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Que você sempre deve semear na vida dos outros. Sempre deve semear na vida das pessoas. E você, quando semeia, quando você faz o bem, quando você abençoa a vida de alguém, você só colhe coisa boa. E a palavra de Deus diz aqui, que no tempo oportuno também colherá. Quer dizer, no tempo certo, você vai colher essa bênção.
você vai colher essa semente. Meus irmãos, nós costumamos dizer que aquele que semeia em terra fértil colherá 100 por 1. Então semeie na vida das pessoas. Seja um abençoador na vida das pessoas. Se a bênção de Deus está sobre a sua vida, e ela está, porque todo aquele que teme ao Senhor é abençoado por Ele, semeie e seja também um abençoador na vida das pessoas. Quando a gente compartilha bênçãos com as pessoas, a gente recebe o dobro do Senhor, né? Eu costumo dizer que a vida não é sobre nós, mas é sobre Deus e as pessoas. É sobre a bênção de Deus para as pessoas. Deus usa as pessoas para abençoar umas às outras. E se você diz, eu fui abençoado com um emprego, quem te abençoou? Foi Deus, mas Deus usou uma pessoa para te dar um emprego. Eu fui abençoado com um presente, Deus usou alguém para te dar um presente. Então Deus usa as pessoas para nos abençoar. Nós somos usados por Deus para abençoarmos uns aos outros, né? Por isso, quando a gente é agraciado pelo favor de Deus, nós devemos receber, celebrar e repartir. Deus dá um dom para a gente, Deus dá uma bênção para a gente, quando essa bênção vai ajudar outras pessoas. Isso é muito importante a gente ter em mente. Deus dá uma bênção, Deus nos permite chegar em lugares, né, estar em posições elevadas, porque Ele quer nos usar para abençoar a vida de outras pessoas. Para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, para que nós possamos ser um canal, que nós seremos usados por Deus para ser abençoadores. Entenda que você pode fazer a diferença na história e na geração de pessoas, quando você entende o princípio de ser um abençoador. Quando você entender o princípio de que você é usado para abençoar a vida das pessoas, você vai mudar a história de gerações. Isso é o que Deus quer de nós, um coração bondoso, um coração disposto, um coração compassivo, um coração amoroso. Gente, a história, o relacionamento do Senhor com as pessoas é de amor uns pelos outros. Sejamos dispostos a ser um abençoador na vida das pessoas. Vamos semear na vida das pessoas. Isso é muito importante. Seja hoje um canal de bênção na vida de alguém. Você hoje terá essa oportunidade de abençoar a vida de alguém. Deixe ser usado por Deus. Deixe ser usado por Deus para ser um abençoador na vida de alguém. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Eu espero que tenha feito muito sentido para você. Eu espero que você seja abençoado e que você seja um abençoador, porque mais feliz é quem dá do que quem recebe, porque nós recebemos do Deus Altíssimo. Nós não esperamos nada em troca. Nós fazemos porque Deus já nos ama. É por amor, mas o amor que Ele já nos deu, uma forma de retribuir a Deus. Fazer na vida das pessoas é uma forma de retribuir aquilo que Deus já fez na nossa vida. Então eu sei que hoje você será um canal de bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus. Meus amados, foi muito bom estar com você nessa manhã para mais esse devocional. Eu espero que tenha feito muito sentido para você essa palavra. E não se esqueça, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Já ativa o sininho para receber as notificações, porque todos os dias, às 6 da manhã, tem um devocional novo aqui, uma palavra de Deus para a sua vida, para edificar a sua fé, para te ajudar nessa caminhada. Tá bom? Eu te espero amanhã, no mesmo horário. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.